Amém. Eu falo com você nesse dia sobre o tema: tudo na vida é uma questão de escolha. Amém? Tudo na vida é uma questão de escolha. Diga para quem está do seu lado: tudo na vida é uma questão de escolha. Vocês gostaram da arte, gente? Quem gostou da arte? Vamos aplaudir o Senhor pela nossa mídia, por favor. Vamos aplaudir o Senhor pelos diáconos também, cada voluntário da nossa igreja. Eles me mandaram ontem as artes da pregação. Falei, gente, isso aqui está maravilhoso, amém? Maravilhoso. E pessoal, se tem um livro na Bíblia que norteia um cristão nas suas decisões práticas, esse livro é o livro de Tiago. Aliás, os estudiosos gostam de falar que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E esse Tiago que escreve é o Tiago, irmão de Jesus, que passou grande parte da sua vida na companhia de Jesus e também algum tempo com Cristo após a ressurreição. E é claro que esse Tiago foi profundamente influenciado pela vida do seu irmão, pelos seus ensinamentos e também pela sabedoria judaica, que é o livro de Provérbios. E é por isso que, a partir da sua experiência com Cristo e da maneira como um judeu decide os parâmetros da vida, que ele quer ensinar a igreja agora, a igreja de Jerusalém, e consequente a mim e a você, como tomarmos decisões práticas, como que a vida de um cristão deve se configurar agora, de que maneira, meu Deus, sai Leonardo Capuchinho, quem conhece o Léo, né? De que maneira os assuntos da vida comum se relacionam com os temas da fé. E se você ler a carta de Tiago, você vai ver que são 12 temas muito práticos aqui, e a maneira como esses temas devem se relacionar com a vida da fé. Exemplo, o poder das palavras. De que maneira agora as minhas palavras se relacionam com a vida da fé? A minha forma de lidar com o sofrimento. De que maneira agora o meu lidar com o sofrer se relaciona agora com a vida da fé? E aqui no capítulo 4, então, Tiago vai mostrar para mim e para você como que as nossas escolhas, como as nossas decisões agora precisam ser influenciadas a partir desse relacionamento que eu e você estamos desenvolvendo com Cristo, amém, queridos? De que maneira a fé cristã deve se relacionar com a maneira como eu tomo as minhas decisões. E antes de falar com você sobre o conselho que ele dá para um cristão tomar decisões, eu quero mostrar para você dois problemas que Tiago aponta nesse texto, que antecedem a decisão ou a forma de nós tomarmos decisões a partir do nosso relacionamento com Cristo. E o primeiro problema que Tiago aponta aqui para nós, eu chamei ele de problema de expectativa ou problema de perspectiva, amém? Diga comigo, problema de expectativa ou problema de perspectiva. Presta atenção, gente. Segundo Tiago, um cristão não deve ficar a sua vida sem fazer planos, amém, gente? Planejar não é o problema, diga glória a Deus. E desejar resultado com o seu planejamento também não é um problema, amém, gente? Desejar ser bem sucedido naquilo que se faz também não é um problema. Para Tiago, qual que é o problema? O problema é quando nós não consideramos como os nossos planos, as nossas decisões devem cooperar com um plano maior, com um plano de Deus. O problema é quando nós não consideramos a maneira como eu estou escolhendo e decidindo a minha vida à luz de uma história maior, que é a história de Deus, amém, queridos? Na teologia, nós chamamos isso de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Você conhece o ateísmo teórico, amém? O ateísmo filosófico. O que é o ateísmo teórico, o ateísmo filosófico? É a pessoa que usa da sua fé para dizer que não acredita em Deus, amém, gente? Porque Deus não é um assunto do empirismo, Deus não é um assunto da ciência. Ninguém pode entrar num laboratório, fazer um experimento científico e provar a existência de Deus. Como também ninguém pode entrar num laboratório, fazer um experimento científico e provar a sua inexistência. Deus não está no assunto do empirismo, da ciência. Deus está no assunto da fé, amém, gente? E se Deus está no campo da fé, ou eu uso a minha fé para crer nele, ou eu uso a minha fé para descrer dele.
O ateu filosófico, o ateu racional, é aquele que decidiu construir uma fé nos fundamentos que acreditam na não existência de Deus. Mas esse talvez não seja o nosso caso aqui, amém, gente? Amém, gente? Assim eu espero. Se você for um ateu no nosso meio, não tem problema, amém? Ou pela internet, amém? Não tem problema não, Jesus vai te convencer de que Ele existe, amém? E você vai se converter em nome de Jesus. Alguém crê nisso aqui? Se Deus converteu Paulo, irmãos, que era o adversário da fé, Ele pode converter qualquer um, amém, gente? Aliás, se Deus alcançou a mim e a você, não tem ninguém que Ele não possa alcançar, amém, gente? Mas você tem o ateu prático. E talvez nós não sejamos ateus teóricos, mas muitas vezes nós somos ateus práticos. Ou seja, nós seguimos a nossa vida como se Deus não fizesse parte dela. E nós não consideramos a história de Deus, não consideramos o sonho de Deus, não consideramos o plano de Deus na hora de fazermos os nossos planos e tomarmos as nossas decisões. E aí talvez você possa falar assim: ah, Zulato, mas eu não considero a vontade de Deus na hora de tomar as decisões, porque a vontade de Deus muitas vezes parece muito confusa. Eu não consigo entender esse negócio da vontade de Deus. E como eu não entendo, então eu vou decidir na minha vida e eu vejo lá na frente o que é que vai dar. E gente, presta atenção, esse assunto da vontade de Deus não é necessariamente assim tão confuso. O problema é que nós muitas vezes, por não compreendermos o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, a gente pensa que a vontade de Deus é um negócio confuso, mas ela não é, gente. A vontade de Deus é uma só, amém, queridos? Fala comigo, uma só. Exemplo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, o Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Os que de antemão Deus conheceu, vai dizer o Paulo, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, de acordo com o Paulo, o propósito de Deus, a vontade de Deus é uma só. O artigo aqui, gente, é singular e definido. O propósito de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, amém, gente? A gente chama isso de supremo chamado, ou suprema vocação. Tem alguém comigo aqui? Deixa eu ler algo para você aqui que eu anotei. Gente, tem coisas que eu faço questão de ler, porque eu acho que as palavras estão tão, meu Deus, estão tão bem colocadas, tão acertadas, que eu prefiro ler e fazer jus ao que eu escrevi do que tentar falar de cabeça e não chegar à altura do que eu escrevi, amém? Olha só, o que é a suprema vontade de Deus, o chamado soberano? A vontade suprema, a vontade soberana, ela é descrita para mim e para você do Gênesis ao Apocalipse. O desejo supremo de Deus, a vontade soberana de Deus, é que toda a realidade da criação reflita a sua glória, reflita o seu caráter, reflita o seu governo. É sobre isso que a narrativa bíblica fala, sobre a forma como Deus está usando todas as situações descritas ali, e também as situações do nosso tempo, pela ação do seu Espírito, com a finalidade de que no final, todas as coisas glorifiquem a Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E é isso que vai acontecer no final de tudo, gente. Quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino, então o governo de Deus estará presente e Deus há de ser glorificado sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa é a razão principal para a qual Deus criou o homem, para a qual Deus criou a mim, Deus criou você. A razão principal para a qual Deus nos criou é vivemos para a glória do seu nome. E a Bíblia chama isso de chamado supremo, vocação suprema, soberana vocação, amém, gente? Então essa é a vontade de Deus. E aí o que acontece? Você tem dentro dessa vontade suprema um negócio que nós chamamos de vontade cristã, ou desejo cristão, que é Deus tomar a mim e a você pela mão e nos trazer para dentro desse plano maior, amém, gente? Ou seja, quando você lê a Bíblia, você vê a história de vários personagens: Abraão, Isaac, Jacó, amém? Moisés, todo mundo comigo? E cada um deles está vivendo uma história individual, mas essa história individual está dentro de um escopo maior. A história de Abraão não faria sentido fora da história de Deus.
A história de Abraão só faz sentido dentro da narrativa maior, que é o plano de Deus de restaurar todas as coisas para a honra e para a glória do seu nome. Amém, gente? Então deixa eu só abrir um parênteses aqui que é muito importante. Exemplo, você conhece a história de Abraão, amém? Está lá em Gênesis capítulo 12 em diante. Mas em Gênesis 22, Deus fala assim para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque e oferece ele para mim em sacrifício. Se você lesse essa história fora da história de Deus, como você interpretaria essa atitude de Abraão? Se você visse um homem, vocês estão comigo aqui, gente? Você visse um homem andando pelas ruas de Orlando, levando o filho dele, de 16 anos, falou assim: vamos ali, meu filho, o que nós vamos fazer, pai? Eu vou te matar para Deus. Como você enxergaria isso? Como uma loucura, sim ou não? Porque, irmãos, presta atenção, existem coisas na vida de um cristão que só farão sentido se ele entender a sua história dentro da história maior, que é a história de Deus. A atitude de Abraão de levar Isaque para o altar, fora de uma narrativa maior, pareceria uma coisa muito estranha, mas porque Abraão entendia que a sua história estava dentro de um escopo maior, que era Deus através dele conduzindo um plano que levaria a criação a ser restaurada e a cumprir o seu propósito. Então até o sacrifício de Isaque cooperava para a honra e para a glória do nome de Deus. Tem alguém comigo aqui? Então você tem a vocação cristã. E a vocação cristã é exatamente isso. É quando Deus chama pessoas como eu e você para fazer parte do que Ele está fazendo. E você tem a vocação pessoal, ou você tem a história pessoal, que é a maneira como Deus quer se expressar através de mim, das minhas peculiaridades, para o mundo à minha volta. Mas perceba, por que muitas vezes nós não conseguimos entender a vontade de Deus e não conseguimos considerar os planos de Deus na hora de fazermos os nossos planos? Porque muitas vezes, irmãos, vocês estão comigo aqui? Nós não conseguimos considerar a história de Deus, ou melhor, nós não conseguimos considerar a nossa história dentro da história de Deus. E porque nós não conseguimos considerar a nossa história dentro da história de Deus, a gente fica tentando situar a nossa história dentro de outras histórias. Exemplo, tem muitas pessoas que não conseguem levar em consideração a vontade de Deus na hora de tomar a decisão, porque estão tentando situar a sua história na história do sucesso financeiro. Ele acha que os seus planos e os seus projetos têm a ver com ganhar dinheiro. E presta atenção, não é que seja um problema você ganhar dinheiro. O problema é quando ganhar dinheiro se torna o centro da sua vida, e você passa a situar as suas decisões dentro dessa perspectiva. Ou quando você pensa que a sua história tem a ver com ser conhecido, ser famoso, ou com fazer de tudo para que você possa desfrutar das melhores coisas da vida. Meu irmão, presta atenção, a nossa história pessoal precisa conectar com o chamado cristão. Ou seja, Deus te tirou de uma vida miserável e te conectou com um propósito sublime. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Deus te tirou de uma história medíocre, fadada a planos que tocam apenas essa esfera temporal, e Ele te conectou, aleluia, pelo amor de Deus, a uma história mais nobre, a uma história sublime. Como Ele fez isso? Ele tomou você pela mão e Ele disse: deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo na terra. Eu quero conectar você com isso, e eu quero ensinar você a como ter planos, sonhos e propósitos que irão cooperar com a glória do meu nome nesse tempo. Em outras palavras, Deus quer nos ensinar, levando em consideração o seu plano maior, como é que nós podemos, de forma prática, desenvolvermos sonhos e planos que levarão as pessoas a olharem para Ele e dizer: uau, esse Deus é maravilhoso. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor aqui? Tipo assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Amém, irmãos? Mas tem o segundo problema. Qual que é o segundo problema? O segundo problema, então o primeiro problema é um problema de perspectiva, amém? Ou de expectativa. O problema que o Tiago apresenta é o inverso disso, que é o problema da passividade. Porque tem muita gente que acha que levar em consideração a vontade de Deus para tomar decisão, levar em consideração o que Deus quer para tomar decisão, significa não fazer nada.
Está cantando a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E gente, não é isso. Vocês estão comigo aqui? Olha o que o Tiago, no primeiro problema, no problema da perspectiva, de acordo com o texto, o Tiago diz que eu e você não podemos deixar de levar em consideração a vontade de Deus na hora de tomarmos decisões, porque Tiago diz, em primeiro lugar, a vida ela é instável, você não tem como determinar as circunstâncias à sua volta. Segundo, ele diz que nós não conhecemos o amanhã. E terceiro, ele diz que a nossa vida ela é como névoa, ou seja, ela é muito frágil. Então, diante de uma vida frágil, que você desconhece o amanhã e que as circunstâncias podem se configurar de uma forma que você não sabe, a melhor coisa que você pode fazer é depender da vontade de Deus para tomar decisões. Amém, gente? Mas é exatamente por esses motivos que você também não pode ficar com a sua vida estagnada. Se a vida é frágil, se a vida é breve, e se você não tem controle das situações à sua volta, você não pode ficar à deriva, você não pode ficar à mercê, você precisa tomar decisões. Amém, gente? Desejar a vontade de Deus não significa passividade, irmãos. Não significa cruzar o braço e ficar dizendo, estou esperando Deus falar comigo o que Ele espera que eu faça. Posso falar uma coisa para vocês? Eu aprendi isso lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6 com o apóstolo Paulo. O texto fala ali rapidinho. O texto fala ali que o Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e Paulo foi tentando entrar em cidades, e todas as cidades que Paulo tentava entrar, ele não conseguia. Até que na madrugada, quando Paulo dormiu, ele recebeu uma direção. Deus falou com ele, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo acordou na manhã cedo, na manhã no dia seguinte, falou assim, gente, vamos comprar passagem e vamos para Macedônia, porque o desejo de Deus para nós é que a gente vá para lá. O que eu aprendo com esse texto? É que enquanto Deus não falou claramente para Paulo o que ele tinha que fazer, ele não ficou parado. Ele tomou decisões. Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui? O Paulo não ficou assim, eu estou aqui esperando Deus falar comigo. Fala comigo, Senhor. Oh Deus. Você não vai fazer nada não? Não, Paulo. Você não vai fazer nada não, Paulo? Não, estou aqui esperando Deus falar comigo. Não, presta atenção. Enquanto Deus não fala claramente o que você tem que fazer, você é livre para tomar as decisões que você precisa tomar, usando os critérios certos da palavra de Deus. Tem muito crente aqui que está escondendo um medo por trás desse, estou esperando a vontade do Senhor. Fala Deus. Fala Deus. Na verdade não é que ele está esperando, é que ele está com medo de tomar a decisão, porque ele não quer arcar com as consequências da decisão que ele vai tomar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que nem sempre Deus nos fala qual a decisão que nós precisamos tomar? É porque muitas vezes Deus está esperando que o nosso caráter seja revelado através das decisões que nós tomamos. Ou seja, muitas vezes Deus te faz conhecer os valores que você usa para tomar decisões por meio das decisões que você toma. Tem alguém comigo aqui? E aí você pode então perceber, à medida em que o projeto de Deus e a sua escolha vão se configurando, se você já aprendeu a ter o caráter do seu pai para tomar decisões, ou se ainda falta aprender o caráter dele para que você seja semelhante a ele na arte de tomar decisões. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O pessoal está piscando lá atrás, são mais de 9.000 pontos online conectados conosco. Terra de manto, aleluia. Vocês estão aqui, gente? Então o ponto é, se nós não podemos nem ir para a passividade e nem para o problema de perspectiva, como nós tomamos decisões? De que maneira um cristão deve tomar as suas decisões? Então eu quero te dar conselhos práticos, amém? Primeiro conselho prático: submeta suas decisões ou seus projetos à vontade de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que fazer. O que é que você faz? Deus, está aqui a minha vontade, esses são os meus sonhos, esses são os meus planos, e é isso que eu estou pensando em fazer. Mas acima de tudo, o que eu quero viver não é o meu querer, mas é o seu querer. O que eu quero viver não é a minha vontade, mas é
a sua vontade. Então santifica o teu nome na minha vida, e seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Então o Tiago está dizendo, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe como a vida vai se configurar, a vida é frágil, não existe estabilidade a não ser no centro da vontade de Deus. O único lugar seguro que um homem pode estar é no centro da vontade de Deus. Então, meu filho, seja inteligente. Ao invés de você confiar na segurança das riquezas ou na segurança dos seus planos, confie na segurança da potente mão de Deus, que é capaz de conduzir a sua história. Entrega a sua mão, entrega a sua vida nas mãos dele. Aleluia. Amém? Segundo conselho, tomar decisões. Então, em primeiro, significa submeter os seus projetos a Deus. Segundo, tomar decisões significa tomar decisões a partir de valores claros que Deus já mostrou na sua palavra. Fala comigo. Não, fala a frase toda, gente, que preguiça. Vamos lá, fala comigo. Tomar decisões significa usar os valores claros que Deus já mostrou na sua palavra. O nome disso é ética. Às vezes eu falo isso para os meus alunos do carisma. Tem algum carismático aqui? Eu falo assim, o povo fica orando: Senhor, me mostra a tua vontade, Senhor, me mostra a tua vontade. Mas meu irmão, você não fez nem o que ele mostrou, por que você está pedindo para ele te mostrar outra coisa? A gente não obedece nem o que está claro, irmão, e quer conhecer o que está escondido. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar obedecendo por aquilo que está claro, e quando for necessário, Deus vai mostrar o que está escondido. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Vamos começar tomando decisões por aquilo que é claro, aquilo que é límpido, aquilo que é transparente na palavra. E isso significa adquirir o caráter do seu pai. Como eu falei para você, gente, isso aqui é muito importante. Nem sempre Deus vai dizer para você o que acontecerá. Amém, gente? Nem sempre. Ele vai dizer, Ele vai falar. Alguém crê nisso aqui? Mas eu preciso entender que quando Deus não me diz claramente o que eu tenho que fazer, eu sou livre para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer segundo os parâmetros da palavra de Deus. Amém, gente? Escuta isso aqui. O problema não é saber o que Deus é. O problema não é não saber o que Deus quer. O problema é não ter o caráter dele quando as decisões precisam ser tomadas. Porque uma outra maneira de fazer escolhas segundo a vontade de Deus significa ser guiado nas minhas decisões pelo caráter que Deus já colocou dentro de mim, pelo amor. Ou seja, cara, se eu tenho o caráter do meu pai, eu sei exatamente como o meu pai agiria nessa situação. Se eu tenho relacionamento com o meu pai, eu sei exatamente como o meu pai se portaria nessa situação. Então, ainda que ele não me diga o que eu preciso fazer, pelo nível de profundidade e intimidade que eu tenho com ele, eu sei exatamente os valores dele que foram colocados em mim, e como agora eu preciso que as decisões sejam tomadas. Tem alguém comigo aqui? Então, primeiro, submeta os seus projetos a Deus. Segundo, use valores claros, os valores éticos da palavra para tomar decisões. Terceiro, tem alguém comigo aqui? Tenha prioridades. Fala comigo. Mais uma vez. Eu não vou ler esse texto com você, vou apenas mencionar o texto. Em 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 9, Paulo está em Éfeso escrevendo para a igreja de Corinto, falando a respeito dos seus planos. Gente, é muito legal você ler a forma como Paulo fazia os planos dele. Paulo fala assim: gente, eu estou aqui em Éfeso, mas eu estou planejando passar um tempo aí com vocês. Eu vou passar aí, vou ficar um tempo, vou pegar ofertas, e daí eu vou seguir para um outro lugar. Estou pensando, na verdade, em ficar o inverno todo com vocês. E aí, quando você lê a Bíblia, você descobre que Paulo ficou 3 anos. O Paulo é tipo aquela pessoa que chega na hora do almoço e fala assim: não, vou ficar só um pouquinho. É meia-noite, a pessoa está indo embora. Vou falar: não, vou ficar só o inverno. Ficou lá 3 anos. E aí Paulo fala assim: eu estou fazendo isso porque aqui em Éfeso se abriu uma grande porta para mim no Senhor. Então eu preciso permanecer aqui um tempo mais,
porque essa porta que Deus abriu, eu preciso aproveitar ela. É verdade que tem oposição, e é exatamente por causa dessa oposição que eu sei que foi essa porta foi Deus que abriu. Só que quando você vira algumas páginas e vai lá para 2 Coríntios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, Paulo diz que quando ele chegou em uma outra cidade, o Senhor abriu para ele uma grande porta. A porta em Éfeso era uma porta, mas nessa cidade era uma grande porta. E o texto diz que Paulo via que havia muita coisa para ser feita ali. Mas a Bíblia diz que Paulo não encontrou ali o seu irmão Tito. Sabe o que ele fez? Ele foi embora. A Bíblia diz que, não sentindo paz, Paulo virou as costas e foi embora atrás de Tito. Presta atenção, gente. O Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 16 que foi Deus que abriu a porta. Em 2 Coríntios capítulo 2 ele diz que foi Deus que abriu uma grande porta. Só que o Paulo não entrou pela grande porta. Aí você pode pensar assim: se ferrou. Não entrou pela grande porta, deu ruim. Pelo contrário, no capítulo 2, do versículo 14, Paulo fala assim: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, e por todo lugar manifesta através de cada um de nós a fragrância do seu conhecimento, cheiro de vida para os que estão vivos e cheiro de morte para os que estão mortos. Ou seja, o Paulo não diz assim, deu tudo errado. Pelo contrário, ele continuou manifestando a fragrância do conhecimento de Deus. A questão é que Paulo tinha prioridades. Entre a oportunidade de pregar para uma multidão e salvar uma única ovelha que ele não sabia como estava, Paulo preferiu deixar 99 e ir atrás da ovelha perdida que precisava ser resgatada. O nome disso é prioridade. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Meu irmão, você precisa ter prioridades na sua vida, porque as suas prioridades ajudarão você a ter clareza sobre a tomada de decisão. O Paulo tinha clareza. O que é mais importante para mim? Oportunidades ou pessoas? Paulo sabia, sem dúvida nenhuma, o que é mais importante para mim são as pessoas. O que é mais importante para você? Um pouco mais de dinheiro no bolso ou o crescimento da sua fé? O que é mais importante para você? Mais tempo com a sua família ou mais dinheiro no seu bolso? O que é mais importante para você? Eu sei que não necessariamente nós precisamos às vezes escolher entre uma coisa e outra, mas quando é necessário escolher entre uma coisa e outra, o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Gastar tempo lendo a palavra ou assistir 5 horas de uma série? O que é mais importante para você? Gastar tempo estudando a escritura ou gastar tempo lendo ou sei lá, mergulhando em alguma coisa que não vai te render nada? Meu irmão, se você não tiver prioridades, qualquer caminho vai ser útil para você. Mas quem tem prioridades na sua vida sabe para onde está caminhando, sabe para onde está indo e norteia as suas escolhas pelas prioridades que estão pautadas no seu coração. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E fica de pé no seu lugar, eu vou encerrar. Então, primeiro, submeta os seus projetos a Deus. Segundo, tenha valores claros. Terceiro, prioridades. Tem alguém comigo? Quarto, a paz de Deus. Põe na tela, DJ, o texto. Põe o texto de Colossenses na tela para nós, por favor. Assim, mas se puder ser centralizado, vai ser melhor. Obrigado. Ó, para esse tempo aí, ó. O tempo está rodando aí, vocês não colocaram tempo. Tô brincando. Vamos lá, gente. Vamos ler comigo aqui, todo mundo comigo aqui. Quem está sendo abençoado aqui nesse dia, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Olha isso. Que a paz de Cristo, a paz de quem? É a sua paz. É a paz de Cristo. Que tem muita gente, nós somos uns pecadores inveterados. Tem muita gente que fala assim: não, pastor, eu tomei dessa decisão, mas eu estou em paz. Aí você pergunta assim para ele: ô meu irmão, você conversou com algum pastor? Não, pastor. Você disse: não, estou tranquilo, estou em paz. Ah, tá. Você conversou com a sua esposa?
Não, minha esposa está querendo me matar, mas antes obedecer a Deus do que obedecer a esposa. Você procurou conselho das pessoas mais próximas, das pessoas que te amam? Não, pastor, não precisa disso não. Eu decido a minha vida sozinho. Não ouço ninguém. Estou em paz. Ô, irmão, depois que você tomou essa decisão, a sua vida espiritual ficou melhor ou ficou pior? Não, ficou muito pior, pastor. Não consigo orar mais. Não consigo levantar minha... Estou até com vergonha de ir na igreja. Não, mas eu estou em paz. Irmão, como é que você pode chamar isso de paz? A paz não é um sentimento. A paz é a paz de Cristo. E como é que é a paz de Cristo, Zulata? A paz de Cristo é assim, ó. A paz de Cristo seja o juiz do coração de vocês, porque vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, segue aí. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Próximo. E tudo que vocês fizerem, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus. Em outras palavras, pode aplaudir o Senhor. Vou falar isso, eu vou encerrar. Espera aí, segura aí. Como que é a paz de Cristo? Primeiro, a paz de Cristo é coletiva. Segundo, ela é julgada pela palavra de Deus. Terceiro, vem da multidão de conselheiros. Quarto, pessoas que te conhecem, que te amam, que sabem da sua vida. E principalmente as pessoas que serão afetadas pela sua decisão participam desse momento. Outro ponto, a paz de Cristo tem a ver com o seu relacionamento com Deus. É dar graças a Deus pela decisão que você tomou ou está tomando. E por último, a paz de Deus tem a ver com tomar decisões em nome de Jesus. Se nessa decisão você pode dizer assim: eu estou tomando essa decisão como o próprio Cristo estaria tomando. Então, meu irmão, você pode ter paz com Deus, paz com Cristo na tomada de decisão.